Senhores, crise hídrica, energética, Evergrande, eleições, aumento de consumo, inflação, juros americanos, câmbio, considerações finais. Alguma notícia boa não tem, cara? Só estão coisas ruins. Boa noite. A gente está aqui hoje com o Luiz Schwartz, engenheiro de produção pela UFSC, com MBA em gerenciamento de projetos e assessor de investimentos da Nipur Finance. Boa noite, Luiz. Tudo bom? Olá, boa noite. Prazer. Tudo bem. Estamos também com o Christian Pelisa, que é economista da Nipur Finance e doutor em economia pela Federal do Rio Grande do Sul. Boa noite, Christian. Tudo bom? Boa noite, Luiz. Tudo bem, sim? Prazer aí em conhecê-lo e uma satisfação participar aí da conversa. Ótimo. A gente está promovendo esse segundo encontro para falar um pouco mais sobre economia, se aprofundar sobre os assuntos que envolvem o marco legal da GD, envolvem todos os pontos que merecem um destaque especial e que podem alterar valores, investimentos, mudar o seu payback, enfim, de uma forma um pouco mais abrangente, hoje voltar para a parte de economia. Não é necessário explicar muito a fundo, mas a gente já sabe que o câmbio é um fator que altera bastante o preço dos equipamentos importados. Então, uma das medidas é a gente verificar quais são os gatilhos que podem fazer com que se altere o preço do câmbio praticado no Brasil. Então, eu queria conversar com vocês um pouco mais a respeito. O que vocês veem no mercado no momento que possa ter alguma grande alteração, algo que faça sentido, ou uma previsão? Ok, Luiz. Bom, começar falando que o câmbio ele costuma ser a variável que derruba os economistas, né? Porque ele é realmente uma variável difícil de prever por causa da quantidade de fatores envolvidos aí na determinação do câmbio. Depende muito de fatores externos e fatores internos, e aí tem uma interação aí no meio. A gente fala muito aí sobre taxa de juros aqui, taxa de juros lá fora, questão de risco, risco no mercado como um todo acaba afetando muito o câmbio. Então é uma série de pequenas coisas, e por isso que a gente acaba tendo o câmbio geralmente como uma variável bem volátil. Ela só costuma sofrer oscilações bem pesadas e ainda mais forte pensando no cenário que a gente tem, pós-pandemia, ainda uma recuperação meio capenga, eu diria, nas economias como um todo. Sim, a gente fala daí, acho que começa por inflação, porque na pandemia o que nós vimos? Nós vimos os governos em maioria tendo muito auxílio, entregando muito auxílio, muita impressão de dinheiro, e a gente sabe que a impressão de dinheiro vai gerar inflação, fora uma inflação até por consumismo, uma disparada de consumo. No primeiro momento, baixaram todas as taxas de juros até para ter um estímulo da economia, de repente, e veio atrelado a isso também um lockdown de muitos países e empresas, e começou a faltar tudo. Começou a faltar commodities, os preços da commodities começaram a disparar, até sem explicação algumas coisas, né? Sim. E depois o mercado vai se regulando e a gente começa a ter com o tempo as coisas vão se amenizando e voltam ao normal, mas qual é o normal a gente ainda não sabe, né? Talvez existe um novo normal agora, né, Christian? Nesse momento, a gente tem inflação alta no mundo inteiro, e é que nem o Luiz falou, muitos componentes aí pressionando, tanto do lado da demanda, porque tem setores que ficaram parados lá e que agora estão voltando, né? Setor de serviços chegou a ter uma deflação, chegou a perder preço aí no mercado o setor de serviços, agora voltando tende a subir. Em compensação, você teve aquelas rupturas na cadeia produtiva que geraram, como o Luiz falou também, preço das commodities, aumento nos custos e ainda alguns choques que a gente nem esperava, né? Eu cito aí a crise hídrica momentânea, alguns problemas energéticos como uma fonte adicional aí de preocupação na parte inflacionária. É incrível. E se a gente for avaliar todos esses detalhes ainda num momento de crise hídrica, a gente um pouco antes de iniciar as gravações estava falando justamente sobre o marco da GD, e que não era o momento adequado para a gente ter um marco legal da GD, uma remoção de incentivos para o setor de geração de energia limpa, e ainda somado à crise hídrica, que pelo que nós temos informação é uma crise hídrica com o pior histórico dos últimos 90 anos. É pior do que anos 2000 que a gente teve apagão, com o Fernando Henrique, né? É isso aí. A pressão sobre os preços pela crise hídrica, ela acabou fazendo com que a gente tivesse até uma guinada aí de
de postura frente à política monetária, né? Quer dizer, a parte de decisões sobre taxa de juros, que é o mecanismo usado para segurar a inflação. Hoje, se a gente pegar a inflação acumulada em 12 meses, está chegando a quase 10%. A nossa meta, o teto da meta era 5,25%, então hoje está bem estourado em relação à meta, e isso acaba gerando uma pressão para que a política monetária se ajuste. Então, no Brasil, a gente já está nessa escalada aí de juros aí desde do começo do ano. A gente chegou nessa semana aí, semana que passou, a 6,25% de Selic, e não vai parar por aí. Ainda vai subir mais, porque a inflação está ainda muito resistente. Interessante, porque o mercado muda a previsão, acaba alterando a previsão dependendo do que sente, e se falava, não, uma Selic de 8% ao final do ano, aí virou uma Selic de 9% no final do ano. Agora já o mercado parece que está prevendo já a possibilidade de uma Selic de 2 dígitos novamente. E isso não é impossível, mas ainda não até o final do ano, mas durante o ano que vem... Sim. Ainda existe a possibilidade, mas depende ainda também muito da questão da resistência da inflação e de alguns outros fatores, a parte fiscal, enfim, um pouco de ruído também interno, pensando que é ano de eleição, e alguns fatores externos também podem impactar, mas para esse ano a gente já fala acima de 8% tranquilamente, e como o Luiz falou, quando começou o ano, eu lembro dos primeiros relatórios do Focus lá falando numa Selic aí de 6%, 5,5%, quer dizer, em questão de poucos meses mudou tudo. E o câmbio entra nessa mesma lógica, né? A gente chegou a ver previsões falando num câmbio de 4,80 até o final do ano, hoje está em 5, perto de 5,40, e não sabemos ainda muito bem aonde que essa variável vai andar. Então, muda muito. O cenário ainda está muito volátil aí nesse pós-pandemia. Talvez a Selic não chegue em 2 dígitos esse ano, porque não dá tempo também, né? É porque só tem mais 2 ou 3 reuniões do Copom, né? Isso aí, tem mais 2 reuniões, eu acho que vai ter que subir quase 2% em cada uma, isso não vai acontecer, mas exatamente foi por uma questão de tempo. Acho que se eles tivessem previsto a crise hídrica, a gente chegava lá, eu imagino. Interessantíssimo. E aproveitar a ocasião, Christian, correlato ao assunto, a gente comentou de uma inflação de mais de 2 dígitos, né? A inflação, né? Batendo 10%, ele me corrija, 10% nos últimos 12 meses. 9,68 no IPCA cheio, e na prévia de IPCA ele chegou a 10,05. Então esse mês ele deve bater 10% no IPCA oficial já nesse mês de setembro. Incrível. E a diferença, me perdoe, uma pergunta talvez de leigo agora, mas a diferença, por que o IGPM é tão diferente da inflação apurada? É a questão de metodologia, né? Perdão, Luiz, pode... Só dizer que o índice oficial de inflação que a gente está falando seria o IPCA, né? Uhum. Que seria medido pelo IBGE, mas o Christian pode dar mais detalhes o porquê da diferença. Porque, Christian, o Luiz aqui falou que se era para a gente chamar alguém que entendesse de economia, ele tinha o papa da economia. Então eu vou te perguntar tudo o que for necessário aqui. Meu guru. O que eu não souber aí, vocês vão me ajudando, e não tem erro. O IGPM ele dá um peso bastante grande para a parte de atacado, né? Ele tem o IPA, índice do produtor aí, então ele pega uma percentual muito grande atacado e um percentual menor para bens de consumo aí, e também entra a construção civil. O IPCA ele é mais amplo na construção dele, aí entra muito mais para a parte de bens de consumo, mas entra toda a questão de serviços, questão de energia, então tem essa diferença. E aí no IPCA o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas até comentam, tá, mas não reflete muito quando eu vou no mercado e vejo lá o preço da carne, o preço do leite, enfim, parece que está bem mais que esses 10%. Mas é porque tem componentes dentro do IPCA que efetivamente subiram muito pouco nos últimos 12 meses, né? Você pega, como eu falei antes, o setor de serviços, né, algumas áreas aí do varejo também que, dado o lockdown, o setor entrou numa crise completa, então os preços caíram até. Por isso que segurou um pouco o IPCA. Já no IGPM, como pegava o atacado, juntava muito mais essa parte dos bens que chegavam aí até o consumidor final, e aí ele acelerou muito. Em compensação, o IGPM desacelerou mais agora, enquanto o IPCA está subindo, né? Que a parte de energia que está pesando no IPCA é menos pesada no IGPM. Então, eles têm questão metodológica aí, por isso que dá essa discrepância aí bastante grande entre os itens. Interessante, porque eu imagino um monstro que se retroalimenta nesse momento, que é o quê? Eu tenho uma inflação muito forte e eu tenho os itens básicos sendo reajustados pelo IGPM ou pelo IPCA, e o IPCA e o IGPM monstruoso. Então, eu vou dar um exemplo de energia, que é o nosso métier.
Então a energia, o IGPM está sinalizando nos últimos 12 meses ali 30%, me corrige, mas mais ou menos isso, né? 32%, pelo que eu lembro. Então eu imagino se eu tiver uma correção do preço da energia elétrica disponível em metade disso, 15%. Eu tenho uma correção no preço da energia de 15% e em cascata eu vou ter um aumento dos custos para todos os empresários, para as famílias, tudo mais vai ser repassado no preço do produto, vai gerar inflação e assim por diante, vai. Parece um monstro que se retroalimenta. É exatamente isso. Quando a gente fala de energia elétrica e também a energia aí, a parte de combustão, né, o petróleo principalmente, eles têm essa característica de ser um insumo muito básico no processo produtivo, então ele está envolvido em toda a cadeia. Quando ele aumenta, ele vai acabar repassando para tudo, ele vai transbordar o efeito, né? E como a gente teve esse choque pela crise hídrica que empurrou a energia para cima, toda a questão também dos reajustes baseados em algum índice, e o petróleo no mercado internacional que oscilou e chegou a bater patamares bem altos aí ao longo do ano, isso aí gerou essa pressão do IPCA que, no começo do ano, ela não era prevista, né? A gente começou o ano falando numa inflação de 5 e pouco por cento, agora estamos fechando o ano mais perto, a última previsão do Focus já estava em 8,35. Isso já torcendo que os últimos 3 meses do ano já deu uma amortecida. O que também não é garantido, dada a circunstância de momento. Se nós somarmos ainda a esses fatores o cenário do ano que vem, que é o cenário de um ano de eleição. E ano de eleição, não sendo muito específico em política e obviamente de maneira muito analisando com parcimônia, nós tivemos as últimas eleições movimentos de polarização muito fortes. E eu não imaginaria que teria uma eleição mais polarizada do que a passada. E o que nós vemos, ao menos com quem eu converso, por exemplo, as pessoas falam, meu Deus, Luiz, a próxima eleição vai ser mais polarizada ainda. Vai ser uma eleição mais, uma batalha, uma guerra de narrativa mais forte ainda. E isso tudo é delicado, o mercado não gosta dessa interferência. Então há uma tendência ainda da gente não ter estabilidade no ano que vem, talvez esses aumentos talvez continuarem, não sei. É uma possibilidade de a gente ter ruídos fortes, sim, no mercado, e normalmente quando a gente tem algum ruído muito forte, a tendência é o investidor correr para a segurança, e aí correr para a segurança vira dólar, no fim das contas, né? A gente vê isso em todos os movimentos de crise mais fortes, os juros acabam aumentando no longo prazo, e o câmbio também o real acaba perdendo valor. Então, voltando um pouco para o começo da conversa, que era a questão cambial, isso sim gera uma certa... um pouco de incerteza no momento, e de novo, né, o câmbio é mais um fator aí que pode afetar a inflação negativamente, porque a gente também tem muito insumo importado. Eu lembro que a gente estava conversando antes até, inclusive, sobre a questão da energia solar, né, ter o câmbio como um fator bem importante, e isso pode gerar uma certa pressão cambial também, com esse ruído. Até pensando mudando um pouco, entendendo o mercado de renda variável, né, que é onde o pessoal gosta de investir muito. Então, né, o pessoal hoje está falando, não, a bolsa está muito barata, né, porque já caiu Sim. muito, né, desvalorizou, a gente está praticamente o ano de 2021 inteiro em queda da Ibovespa, mas a gente vê, por um lado a gente fala, o mercado está barato, ele nunca teve tão barato. Por outro lado a gente fala, ano que vem é ano de eleição, um ano de muita incerteza. Pressão numa Selic subindo. Então, assim, qual que é dos dois fatores, qual que é o mais forte? O mercado está barato ou é o risco, a incerteza que a gente vai ter do a instabilidade. Ano que vem? Porque, assim, o mercado tem aversão ao risco, né? Toda vez que fala... Quando acaba o risco, mesmo o marco agora legal da energia solar, por mais que seja um aumento de tributo, pelo menos é uma estabilidade, são regras claras, claramente definidas. E o mercado também, assim, quando a regra não está clara, não está definida, existe o risco... Tanto faz se vai para a direita ou para a esquerda, mas se Sim. ninguém sabe para o lado que vai... É uma loucura, é insano. Uma loucura. Uma vez definido se vai para a direita ou vai para a esquerda, Sim. a gente sabe, começa a ser previsível. A gente teve ano passado as eleições americanas. Sim. Foi a mesma coisa, quem vai ganhar? Democrata ou republicano? Enquanto não tinha uma definição, que levou até a eleição já tinha acabado e não tinha definido ainda, né? Sim. O mercado sangrava, né? Sim, ninguém sabia para que lado ir. Uma vez que tomou a decisão, não, agora ninguém mais fala nada, aceitou o resultado, o mercado subiu. Sim. Como provavelmente subiria se o Trump ganhasse. Exatamente.
Não, isso que eu acho fantástico, e essa previsibilidade é extremamente importante, porque eu imagino fazendo um investimento, por exemplo, eu tenho uma indústria, eu vou fazer um investimento em energia fotovoltaica. Legal. Mas eu não tenho um marco da GD. Isso quer dizer o quê? Nós não vemos um susto desse no mercado. Obviamente, nós já estamos há 6 anos no mercado, nunca sentimos nada próximo a isso. Só que se no dia seguinte da instalação do meu projeto que ele está rodando, houver uma tributação e for posta, acabou. Talvez o teu rendimento que era de 20 mil reais por mês passe para 10 reais por mês. E o teu retorno de investimento que era 4, 5 anos vire 10 anos. E eu já pensaria em fazer ou não com um retorno de investimento nessa quilate. Então, quando nós trazemos essa previsibilidade, por mais que tenha o pagamento do fio, por mais que tenha uma tributação, o investidor ele vai olhar para aquilo. Eu tenho o bônus e eu tenho o ônus. Faz sentido para mim? Faz, vou fazer. Então, ele vai receber o que de fato ele espera, né? Com certeza. Esse tipo de previsibilidade é extremamente importante e é o básico do mercado, né? Os países que têm uma segurança legal, uma segurança jurídica, eles costumam ter um nível de investimento maior, porque isso é o desejável, né? Incrível. Para acrescentar, entre todos os assuntos que a gente já conversou em off e no momento, que são todos correlatos, né? Nós falamos um pouco sobre eleição, falamos sobre inflação, falamos sobre câmbio. Gostaria de provocar os senhores com relação a juros americanos, porque para mim um outro ponto ali atrelado a câmbio, a questão dos juros americanos. A gente vê que o Fed ele está muito reticente em aumentar a taxa de juros, está segurando o que pode. A gente vê que talvez não seja o mais saudável para os Estados Unidos no momento, mas está se segurando. O que a gente pode esperar dos juros americanos? Olha, em termos de juros, ainda tem um caminho pela frente. Eu acredito que pelo menos próximo de um ano ainda para ter uma decisão maior sobre juros. A questão agora é que eles têm mantido os juros baixos, aí, 0,25%, mas tem também mantido uma política de estímulos, né? São 120 bilhões de dólares todo mês injetados na economia, e a discussão do momento é a retirada dos estímulos, que é o primeiro passo aí na pavimentação da alta dos juros. Então, uma boa parte do Comitê de Política Monetária do Fed já está defendendo que esse ano comece a retirada de estímulos, e aí isso tende a valorizar o dólar. É a questão de oferta e demanda, é menos dólar sendo ofertado, você vai ter a tendência ao dólar ganhar valor frente às demais moedas. Então, isso para o Brasil, em termos de câmbio, não seria positivo, pelo lado, pelo menos, do importador. Acabaria não sendo tão interessante, porque, querendo ou não, ele, tirando essa liquidez, ele pressiona os juros de mercado. Ele pode não mexer na taxa dele, na básica, mas ele vai mexer, o mercado já vai entender que o dólar está mais forte. E aí, o Brasil já vem subindo juros e, mesmo assim, tem tido dificuldade em segurar o câmbio, pelas questões que a gente até já discutiu. Com os Estados Unidos subindo um pouco, diminuindo a liquidez, a tendência dessa lacuna de rentabilidade é diminuir, e aí menos dólar flui para cá. Então, em termos de câmbio, esse é um cenário bem, bem complicado. E é curioso sobre o dólar, porque ele, quando estourou a pandemia em 2020, ele ganhou um valor muito alto, né? Quer dizer, o real desvalorizou muito frente ao dólar. E aí os Estados Unidos entraram com todo o programa de estímulo, injetaram muito dinheiro. O dólar gradativamente veio perdendo um pouco de valor frente às demais moedas. No Brasil, demorou um pouquinho mais, mas começou também. A gente chegou a ter dólar a 4,90 até meados de junho, se eu estou certo, né? E aí depois começou essa sequência de ruídos aqui no Brasil, com a questão da crise hídrica, inflação, a parte fiscal com precatórios, a questão do Auxílio Brasil, teve aquele problema político aí no 7 de setembro, ameaça de greve de caminhoneiros, tudo isso acabou dando uma azedada aí no nosso mercado interno, o dólar começou a ganhar valor de novo, e aí nas últimas semanas parece que o mercado externo também começou a dar uma derrapada, teve a questão da China e essa questão da retirada de estímulos nos Estados Unidos. Então a gente teve uma sequência de eventos aí ruins para o mercado que jogaram o dólar para cima, e mesmo com a gente subindo juros, a gente não está conseguindo derrubar o dólar por causa disso. Essa questão da incerteza, até que a gente comentou antes, que tem segurado o câmbio um pouquinho mais alto. Se tirasse isso fora, a gente teria aquela realidade do dólar a 4,90 lá de meados de junho.
que é incrível, né? Se a gente for considerar esse fator, é praticamente, Cristian, se a gente tirar tudo, porque é muito detalhe acontecendo ao mesmo tempo, e eu me preocupo porque eu somo isso, novamente, reforçando aos senhores, somo isso ao cenário de eleição do ano que vem. Então, se esse ano tem ruído, imagina no ano que vem. E eu me preocupo porque, como nós importamos equipamento, e eu estou fornecendo para o cliente um projeto ao custo de R$20.000, se a taxa de câmbio aumentar 10%, esse projeto já vira R$22.000, talvez até na cadeia muito maior. Algum componente aumenta o preço do componente, não o câmbio, a desvalorização da moeda nacional. E algo nesse sentido. Então, eu estou somando esses fatores e realmente é preocupante. A questão da preocupação é bem válida, né? Realmente é um cenário de... a gente está naquele cenário de transição, né? Teve o pior da pandemia e agora está tentando voltar a uma coisa mais normal aí, né? E aí essa transição está sendo um pouco dura, né? Os países tendo um pouco estão crescendo, né? O detalhe interessante é esse, né? Os países estão mostrando crescimento, o lado real da economia está vindo, mas com muito problema dessa parte aí, né? É a parte de ajuste fiscal, ajuste monetário, enfim, todas essas partes têm gerado um pouquinho de incerteza aí no mercado. Questão do ano que vem, até eu vou falar, Luiz, é que às vezes vem tanta coisa, tanta bomba ao mesmo tempo que uma hora a tendência é começar a acalmar, né? Então a gente espera que não vai ser essa sequência dos últimos 3 meses não vai perdurar aí pelos próximos 15 meses, pelo menos é o que a gente aquilo que a gente espera, né? Exatamente. Não, interessante. E agora que a gente falou, fez esse gancho com a economia asiática, na China a gente teve notícias agora preocupantes nos últimos meses, desde Evergrande até a crise energética, que talvez a gente possa estender essa crise energética para um mundo todo. Antes desse detalhe só, o crescimento das economias, Christian, a gente vê, a economia, a gente está numa época de pandemia, mas as economias estão crescendo. Vocês não acham que pode ser um pouco pelos estímulos que estão sendo dados, meio que de maneira artificial, que não seria o momento? Tem partes assim, Luiz. Uma parte que eu te digo é só carrego ainda do pior da pandemia no ano passado. E pensa assim, o ano passado as economias caíram 4%, 5% porque fechou tudo. Só de você abrir a fábrica, você está crescendo de novo, né? Não estava produzindo nada, abriu, está crescendo. Então, tem um pouco disso, né? Um pouco dessa retomada, digamos, mais orgânica. E tem um pouco também da parte de estímulo e um pouco de estímulo que já aquece um pouco mais aquela demanda reprimida que existia antes, né? Então, as pessoas não podiam sair, estavam só em casa, o cara acaba querendo consumir um pouco. Quando começa a reabrir, vai querer sair, e aí, quando tem uma injeção de liquidez, você acaba consumindo um pouquinho mais. Então, junta um pouco de tudo aí no pacote, né? E mesmo assim, ainda é um crescimento que a gente nem consegue recuperar tudo ainda do que tinha perdido durante a pandemia, pegando a nível global, né? Alguns países aí perderam até 10% do PIB, né, no ano passado, se você pegar na zona do euro, e esse ano eles vão crescer 5%, 6%, 7%. Então, nem volta aí aos patamares anteriores, né? E ainda tem um crescimento meio irregular, porque se você pegar Estados Unidos, zona do euro, enfim, China mesmo, essa coisa da variante Delta já penalizou um pouquinho, já não vai crescer tanto quanto era esperado alguns meses atrás. Então ainda dentro do contexto das incertezas, o crescimento ele vai existir, mas eu acho que um pouco menor do que a gente esperava lá no começo do ano. Interessante. Trazendo o assunto da Evergrande e a economia asiática, como que poderia, os senhores imaginam que o case da Evergrande e a crise energética na Ásia pode impactar a economia nacional? Vamos começar, me dá licença, Christian? Vamos começar pelo Luiz dessa vez. Não, tranquilo. A gente tem a Evergrande é uma empresa de construção civil, né? Sim. Existe o risco de uma bolha imobiliária iminente na China, onde existe uma oferta muito grande de imóveis. Até não sei se os senhores viram, estavam demolindo alguns prédios, cidades, bairros, né? A gente não tem muita informação, né? Porque o que vem da China é filtrado tudo antes de ser divulgado para o resto do mundo, né? Exatamente, tem 80 casos de Covid lá até hoje, né? Então assim, a gente sabe que o que vem de lá não é exatamente... Pode não ser informação mais confiável. Né? Exatamente, mas enfim, no primeiro momento, o Brasil talvez sofra um pouco com exportação de minério de ferro, por exemplo, que é uma commodity que a gente
A gente tem a Vale, outras grandes siderúrgicas e mineradoras no Brasil. Que compõe uma grande parte do Ibovespa. Exatamente. Uma economia considerável, uma parte da economia considerável do Brasil é devido a essa parte de minério, essa parte de commodity que o Brasil exporta, e o principal consumidor, até então, é a China. Então, uma vez tendo uma crise no mercado de construção civil na China, é de se esperar que o minério de ferro comece a baixar o consumo, então isso vai ter um impacto direto para a gente. Esse é o impacto mais rápido que eu consigo ver aqui, né? Uhum. Depois tem todo o desencadear que, como a gente comentou antes, né, que é uma coisa cíclica, né? E uma coisa está atrelada à outra. Com uma dívidazinha de 300 bilhões de dólares. Se os números estiverem corretos. Se não for o dobro, né? Que já 300 bi já assusta um pouco, né? Mais que isso aí sim, para esconder uma dívida desse tamanho não é fácil. Né? Uma empresa, pra gente... Tá pensando numa dívida dessa para um país, né? Não para uma Exatamente, empresa. a gente tá para uma empresa falar. E por outro lado, às vezes eu pessoalmente pergunto como é que o governo chinês, que controla tanto a economia, consegue deixar uma empresa chegar a esse ponto, né? Porque não existe uma auditoria, não existe outras formas. Então, às vezes eu me pergunto como chega a esse ponto. Luiz, até eu acho que eu pego o gancho nessa do que o Luiz falou até agora há pouco do estímulo artificial, né? O governo chinês tentando gerar um crescimento mais acelerado e deixando o setor imobiliário agir de uma forma bem completamente maluca até, né? Um endividamento excessivo das empresas, porque assim, a China não caiu no ano passado, né? O PIB chinês, segundo os dados chineses, né, foi 2,3% positivo, né? É óbvio que também, né, como vocês falaram, não dá para confiar 100%, mas veio muito em função das empresas terem assumido posições de alavancagem absurdas, né? Então foi aquela coisa da artificialidade, né? Hoje também me pergunto quanto por cento da economia está na mão dos chineses e quanto já está no resto do mundo, e quanto por cento da economia brasileira está na mão dos brasileiros e quanto está no resto do mundo, né? Sim. Então, digamos, é claro que para a China ou qualquer outro país, ver a economia do Brasil enfraquecer é uma forma de tu abocanhar um pedaço. O Brasil está barato, né? Sim. Então, é uma forma boa de entrar num país, né? De tu começar a comprar as empresas, desvaloriza o país, né? Se você vai à compra, não é interessante que o preço esteja interessante? Não é interessante que o preço esteja baixo? Então, para o comprador, quanto mais baixo, melhor. Não é fantástico, né? Nós vamos entrando nesse assunto, a gente meio que alimenta uma teoria da conspiração aqui, que os preços foram manipulados para cair e tudo mais. A gente não tem como ter firmeza nesse assunto, porque é pura especulação. A informação curiosa, então, já assim, isso aqui também é dentro da teoria da conspiração, né? Vai alimentar um pouquinho mais, mas eu achei curioso que no pior dia da crise da Evergrande, foi uma segunda-feira aí na semana passada, despencou o mundo inteiro, as bolsas todas caíram, a bolsa de Xangai não caiu porque era feriado. Né? Pois é, interessante, né? A notícia saiu bem no feriado. Saiu bem no feriado. E agora tem um feriado de uma semana lá, que começa hoje. Então, se é para ter notícia ruim, vai ser agora. Incrível, né? Não, e chama atenção porque se esconde, como a gente falou, as informações podem não ser 100% precisas, né? A gente sabe como, historicamente, a China tem essa retórica, né, de passar informação. Tem também a questão da crise energética. Não só da quebra da Evergrande, mas nós fomos surpreendidos com fornecedores da Ásia pedindo para colocar pedido de compra o mais cedo possível, porque vai ter um racionamento de energia que vai limitar a produção das fábricas. Então eu tô ligando isso aqui sempre, obviamente, no nosso métier. Luiz, eu tenho um marco da AGD que vai potencializar o consumo de energia fotovoltaica. Eu tenho uma fatura de energia que, se for reajustada pela inflação, estamos falando só de no mínimo 10%, de uma vez. O que eu imagino que vai ser muito maior, porque tem a crise hídrica. Então, marco da GD, crise hídrica, tudo isso está potencializando o consumo de energia fotovoltaica no país. Aí eu tenho ano que vem um ano de eleição que pode fazer com que a taxa cambial vire uma loucura, também potencializando o aumento de preço. E aí, não tendo produto ainda para poder entregar para o cliente, eu acho que a gente montou um cenário catastrófico quase perfeito aqui. A gente tinha que estudar para fazer isso aqui ao contrário, né?
Na verdade, quando a gente fala de reajuste de preço, quem vai determinar o preço ou o consumo é a curva de oferta e demanda, né? Então, como é que se você vai ter um crescimento de demanda, diminuição da oferta, só por isso já vai aumentar o preço naturalmente. Sim. Então, o que o governo, o que a gente imagina que vai acontecer? Tu tenta aumentar o preço para tentar diminuir a demanda, ou tentar dizer, as pessoas que têm o supérfluo começam a não ser mais gastas, as pessoas vão começar a pensar duas vezes em gastar energia, ou economizar, embora quando a gente pensa no consumo de família e consumo de empresa, indústria, a família imaginando que vai desligar um interruptor, vai mudar alguma coisa na economia do país, no consumo de energia. Não faz cócega. E ver também um pouco os juros, né? Porque os juros eles têm essa característica de desaquecer a economia, né? Você vai subir os juros, você estimula menos o crédito, você estimula menos o investimento na economia real e mais o investimento pelo lado financeiro, né? Então, por esse lado, você acabaria penalizando a própria economia real mesmo, o próprio crescimento aí de atividade. Até mesmo quando a gente pensar em bolsa de valores, quando aumento de juros, por que eu vou ficar arriscando uma renda variável de risco se eu tenho uma taxa de juros maior pré-fixada, ou mesmo que seja pós, indexada à inflação, ou CDI? Sim, num país onde a renda fixa sempre predominou. Sempre predominou, né? Predominou no sentido de ter uma composição do maior dos brasileiros investindo em renda fixa. Claro, que se nós formos a fundo, parte é porque não tem conhecimento, parte porque tem muito medo e não sabe operar, parte é porque não conhece a Nipur Finance, também tem esse detalhe, né? Então, nós temos que considerar todos esses fatores que, de fato, uma Selic em alta vai alterar todo o mercado, né? A gente conviveu muito tempo com Selic de 2 dígitos, né? Isso pensando desde que o Plano Real veio à tona. E com uma Selic de 2 dígitos, efetivamente, né, o incentivo a outras classes de investimento perde muito. E não é bom, não é saudável para o país quando isso acontece, porque você precisa ter um investimento para as empresas aí que faça sentido, né, um link com a economia real. E quando você tem os juros muito altos, não é saudável. O mercado financeiro acaba... o mercado financeiro acabou amadurecendo um pouquinho nos últimos tempos aí com aquela Selic baixa. E a gente tem uma tendência a voltar um pouco atrás nisso se a Selic subir demais. E olha que eu sou o head da área de renda fixa lá na Nipur também, né? Então eu... Para ver como a gente está fazendo uma análise aqui totalmente isenta, né? Isenta, né? Com certeza. Tá certo. Senhores, crise hídrica, energética, Evergrande, eleições, aumento de consumo, inflação, juros americanos, câmbio, considerações finais. Alguma notícia boa não tem? São coisas não, delicadíssimo. Eu imagino que a ideia seja a gente saber onde é que nós estamos colocando o pé para tentar prever um próximo passo. Então, até olha que incrível essa provocação que o Luiz fez agora. Só tem notícia ruim, vamos pensar numa notícia boa. Então, o que nós podemos fazer para talvez nos proteger ou o que nós podemos fazer, que medida nós tomamos para ter uma vantagem sobre esses acontecimentos? Começo eu de novo? Vamos lá, Luiz. Eu começo e depois eu quero dar uma polida no que eu falo, né? Isso vai ficar melhor. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer na hora de pensar em investimento é diversificação, né? A gente está falando em risco, tudo que a gente listou aqui foi risco, né? Sim. Então, primeiro, tem operações que você faz de proteção, mesmo quando a gente fala o câmbio, né? Você pode fazer operações redeadas, você pode fazer um câmbio com um hedge, com uma proteção de câmbio. Então, se você já tem uma previsão de consumo, porque isso para o investidor é muito salutar, né? Eu hoje consegui fazer um investimento que eu consigo travar o câmbio e tirar essa variante do meu cálculo, já é uma coisa a menos. Toda essa lista eu já consigo tirar. Se eu consigo fazer outros investimentos com outras proteções, operações estruturadas, renda fixa, tudo que tira o risco, tudo vai me ajudar, né? Sim. Então, é aí que entra uma inteligência financeira, por isso que a gente tem um doutor em economia e um analista de investimentos, que a gente vai tentar dar o suporte para as empresas. Para melhor estratégia. Claro, porque cada empresa tem um organismo vivo e tem a sua realidade. Uma vai ser mais suscetível ao câmbio, outra vai ser o preço de commodity, ou o que for. Então é aí que a gente vai entrar, a gente quer entender cada uma das empresas e existem formas de proteção para cada uma dessas coisas que a gente listou, né? Então é isso que a gente precisa entender
Só que também o investidor também precisa entender que não existe um milagre, né? Sim. Toda vez que você vai estar protegendo de um lado, você está abrindo mão de alguma outra coisa por outro lado, né? Que nem a gente estava brincando antes aqui, que até eu tenho ações do Banco Inter, né? Aí o pessoal, até a bolsa tá ok, o Banco Inter tá derretendo. Eu falo, pô, eu vou chorar porque eu já tive ganhando 200% e só estou ganhando 100%, ou Sim. vou lamentar porque ou vou comemorar que estou ganhando 100% de valorização na empresa, né? Então, assim... Tem que ter essa maturidade de mercado. Exatamente. Eu acho que até uma questão de, por exemplo, você ter uma proteção e acontecer uma crise, uma volatilidade gigantesca, o mercado, exemplo, caiu 30%, a tua carteira caiu 6%. Você não, meu Deus, você tem que soltar foguete. Claro. Tem que abrir um vinho, tem que tomar um vinho. Então a questão é olhar no cenário, na totalidade, no padrão do mercado, como é que você está tendo de desempenho, né? Como você está de desempenho. Exato. Quando a gente fala de proteção cambial, né? Eu posso fazer, mas fatalmente, o que vai acontecer? São dois cenários, ou o dólar vai cair ou vai subir. Sim. Se a pessoa fizer um hedge, fizer uma proteção, e no caso for para o lado o lado contrário dela, eu fiz uma compra de dólar e o dólar baixou. Caiu. Eu vou estar lamentando que eu comprei a um preço mais alto e eu poderia ter feito essa operação no futuro e pago um dólar mais barato, fatalmente. Sim. Se fez o contrário, ele vai dizer, poxa, por que eu fiz o hedge se eu podia... Enfim, sempre vai ter um lado negativo que, sim, olhando para trás, fica fácil. Você vai ter que ver o copo ou meio cheio ou meio vazio, né? Assim, como o Luiz falou, eu acho que foi muito bem colocado, entendeu o momento e a necessidade da empresa, né? Tanto em termos de liquidez quanto em termos do apetite aí para o risco. Acho que é esse assim, o ponto-chave. Mas também dentro do que ele falou, essa questão da diversificação, ela é a peça-chave. Porque como você também falou, Luiz, o Luiz e o Luiz comentaram agora há pouco, né? A questão da incerteza do mercado, quando você diversifica, você reduz muito, né? Você vai criar mecanismos aí que essa incerteza reduz. Você começa a ter um pouquinho mais de previsibilidade, embora não uma extrema previsibilidade, mas você consegue traçar um caminho. Você sabe, bom, se subir numa ponta eu vou ganhar na outra, enfim, independente do cenário, você consegue extrair algum ganho. E assim, como o Luiz falou também, bem colocado, é impossível você ter uma carteira que vai estar ganhando 100%, uma boa carteira ganhando 100% em todos os ativos ao mesmo tempo, não é muito fácil. É quase impossível. Daí, se uma carteira, todos os ativos ganham ao mesmo tempo, significa que está tudo correlacionado e a carteira não é boa, porque quando cair, vai cair tudo também. Então, sim, tem que ter esse descolamento, né? Alguns ativos servem como um guarda-chuva para os momentos de dificuldade, outros vão te dar um potencial de ganho quando a economia cresce. Então, é aquela história da pizza, né? Vários sabores aí, a gente monta de acordo com o perfil do cliente. Fantástico, senhores, fantástico. Sempre interessante esse debate de alto nível sobre esses assuntos tão importantes. Queria finalizar aqui a nossa conversa, agradecer mais uma vez a participação dos senhores e abrir para conclusões, se alguém tem mais algo a adicionar. Luiz, por favor. Eu acho que é o seguinte, né? A gente está baseado no que você está comentando aqui do marco da energia solar, assim denominado. Sim, da geração distribuída. Isso. Eu acho que vai haver uma corrida, né, de investimento. É o que está esperando. Você estava comentando comigo antes no pré-meeting aqui que sim, você está tendo um boom de 1% na demanda, de aumento de demanda, da média de demanda que você está fazendo, o que é espetacular, né? Eu tô com vontade de tomar um vinho todo dia, o detalhe é como operacionalizar isso. Eu acho que o que a gente pode ajudar, a gente como assessoria financeira, porque quando o investidor ele vai pensar em investir, ele vai dizer, pô, como é que eu vou pegar esse momento? Eu não tenho dinheiro. Sim. Aí tu fala assim, não, então vamos lá, vamos buscar o crédito, porque é aí que a gente vai entrar. A gente não... Hoje a gente é NIPUD, a gente é credenciado da XP. E no mercado muita gente imagina assim, não, XP é para investidor, eu não sou investidor, eu sou tomador. Uhum. Mas na verdade a gente faz as duas pontas, a gente junta os dois, o tomador com o investidor, e a gente tenta fazer com que os dois ganhem e o banco, que seria o intermediário, também seja remunerado. Mas os bancões a gente que acha que ganha muito dinheiro, né? Sim, Itaú, Bradesco, esses bancões eles ganham muito dinheiro. Então a XP, como agente autônomo, faz esse meio de campo e a gente espera
achar o melhor para o tomador e para o investidor. Aí, e mesmo que a pessoa tenha, o empresário tenha o dinheiro para investir, antes de investir no projeto, eu acho interessante conversar com a gente, porque muitas vezes é melhor você fazer o investimento no projeto e fazer o investimento financeiro em alguma outra coisa e usar isso como garantia e tomar um crédito, um pós-fixado, alguma coisa assim, mas que seja vantajoso. Então, por exemplo, fazer um COI, por exemplo, que te dá um crédito. Então, para cada empresa a gente tem uma solução, né? Por isso, cada uma tem sua realidade. Por isso, acho que é interessante conversar com o assessor financeiro, entende, assim como como um médico entende quando a pessoa está doente e vai procurar um médico, quando ela tem uma dúvida financeira, procura um assessor financeiro que a gente vai entender a realidade e dar a melhor solução, né? Sim. Acho que é por aí que a gente pode ajudar todo mundo e estamos à disposição. Perfeito. Ok. Muito bem colocado pelo Luiz. Eu vou estender um pouco o que ele falou. Nós, como Nipur, a gente tem trabalhado cada vez mais com empresas. Isso tem se aprofundado cada dia mais. A XP vem oferecendo soluções. A gente tem oferecido soluções aí no mercado. Eu coloco que a XP também era lembrada muito pelo lado do investimento, muito pela aquela coisa da pessoa física indo para a bolsa, mas não é só isso. Para as empresas a gente consegue questão de gestão de caixa, questão do crédito, seguros, enfim, é uma infinidade de coisas. Quer dizer, todo o mercado financeiro na mão aí dentro da Nipur hoje. Então, a gente fica muito satisfeito aí de estar recebendo bons clientes, boas empresas chegando e a gente poder ajudar nesse processo aí de expansão. Então, as portas estão sempre abertas, a gente está sempre aí à disposição para conversar com todo mundo e dizer que o bate-papo foi bem legal, Luiz, e eu agradeço aí também pela abertura para a gente poder mostrar um pouco aí a nossa marca também, falar um pouco do assunto que para mim pode dar para ficar aí o dia inteiro, né? Exatamente. Eu que agradeço os senhores mais uma vez, terem despendido tempo para conversar conosco. Eu imagino que, fazendo a minha parte da conclusão, imagino que está tudo correlato, todos esses assuntos são correlatos, e não tem como hoje eu falar de energia fotovoltaica sem falar de investimento. Não tem como. É uma possibilidade de investimento. Então, quais são os riscos desse investimento? Qual é o horizonte de projeto que a gente espera para os próximos anos? A gente espera que os projetos aumentem de preço, caiam de preço, faz sentido, vou investir agora, vou investir depois. Aí o cliente, não, Luiz, mas meu Deus, eu vou esperar agora porque eu vou pegar um crédito melhor, aí esperou um mês, o preço subiu 10%, o que você ganha no crédito não faz sentido, de repente a Nipur tinha uma oportunidade interessante de crédito que fazia sentido, então... Eu acho que todo empresário, ele percebe como é que é difícil montar o seu capital, né? Sim. E uma vez que tu está montado esse capital, tu começar a se descapitalizar, começar a investir, e é sempre o pior dos mundos, né? Sim. Então o que a gente tenta buscar é o investimento sem a descapitalização, né? Existem alternativas para isso. Porque o cara vai ficar despendendo dinheiro e daqui a pouco ele não vai ter mais caixa para operação, porque dependendo do negócio mesmo, você tem que ter um fluxo de caixa monstruoso para manter a operação. Então, de fato, faz muito sentido. Exato. Isso aí, Cristian. Da próxima vez a gente vai vir tomar o vinho com o Luiz. Aqui, Combinado. Vai tomar o vinho todo dia, né? Como a gente menciona, é motivo de comemoração, mas a gente se preocupa em manter qualidade, em equipe. Eu acho que tudo que é demais assim rápido merece, tanto queda como aumento, merece uma atenção especial. Mas enfim, é interessante que eu comentei agora previamente da despedida, do encerramento do papo, mas nós somos aqueles amigos que se reúnem, falam tchau e ficam conversando, ficam mais 2 horas. O papo, quando é bom, a gente... Tem que marcar uma segunda rodada. Nós vamos fazer a segunda rodada. Vamos tentar fazer uma segunda rodada de assuntos bons, né? Essa vez a gente levantou uma pauta só de risco. Só de bomba. A gente fez uma análise econômica de risco. Vamos fazer uma análise econômica de oportunidade a próxima vez. Exatamente. Gente, mais uma vez, obrigado. Christian, muito obrigado. Prazer conversar com você. Nós encerramos por aqui e até mais, gente. Boa noite. Valeu. Boa noite. Um prazer, Luiz.